A brincadeira dos pontinhos. Ensine e aproxime sua família de você. A criança acerta os pontinhos, porém o mais importante é realmente o porquê. O que ensina nesta brincadeira? Respeito, carinho, solidariedade, responsabilidade, diálogo, união, não é? Tudo isso. Ela fortalece os laços da família, estimula o diálogo, desenvolve os valores, cria memórias afetivas. Então, da série Biblioteca da Família, passo a passo simples para conversas que ensinam e transformam de verdade. É daí que surge a pergunta: e se uma brincadeira muito simples pudesse ajudar seus filhos a pensar sobre amor, respeito, responsabilidade, solidariedade e até sobre aquilo que acontece dentro da própria família? E se, além de ensinar, ela ainda permitisse que você descobrisse um pouco mais sobre o que os seus filhos pensam? Veja que interessante. Hoje eu quero ensinar uma atividade que conheço desde criança e é muito simples. Você tira algumas palavras de uma frase, coloca pontinhos no lugar e deixa alguém descobrir o que está faltando. Mas o mais interessante talvez não seja a palavra que a criança coloca nos pontinhos. Pode ser aquilo que ela vai dizer depois que escolheu aquela palavra. Ah, eu sou Josué Duarte, psicólogo, e você está no canal Eu, Você e a Vida. Seja muito bem-vindo. Hoje, na nossa Biblioteca da Família, vamos aprender a brincadeira dos pontinhos. Mas, antes de tudo, vamos ver da onde veio essa ideia. Então, antes de ensinar como fazer, eu quero contar rapidamente de onde veio essa brincadeira. Eu conheci essa dinâmica ainda no ensino básico. Minha professora de português utilizava exercícios assim para trabalhar conteúdos como acentuação, pontuação e outras regras da língua portuguesa. E não era somente em português que acontecia isso. Em história também encontrarmos exercícios em que precisávamos identificar a informação que completava determinada ideia. Na matemática, a pergunta podia ser qual regra deveria ser utilizada para resolver determinado problema. Em ciências também encontrarmos exercícios semelhantes. Muitos anos depois, assistindo ao programa Silvio Santos, encontrei uma dinâmica de completar frases, apresentada como o jogo dos pontinhos. E muito mais recentemente, encontrei novamente essa lógica durante minha pós-graduação. Na prova havia um texto com uma lacuna e algumas alternativas. Eu precisava compreender o conteúdo estudado para descobrir qual palavra completava melhor aquela informação. Portanto, eu não inventei nada, viu? Essa forma de ensinar. O que estou propondo aqui é uma adaptação, uma estratégia didática bastante conhecida para transformá-la numa atividade familiar. E agora vem a parte mais importante: como fazer isso dentro da sua casa.
Primeiro de tudo, o casal é que tem que decidir aquilo que deseja realmente trabalhar com seus filhos. Antes de chamar as crianças, o casal pode sentar-se por alguns minutos, conversar. A pergunta é simples: o que seria importante trabalharmos com nossos filhos neste momento da nossa vida? Talvez os irmãos estejam brigando muito e vocês queiram trabalhar o respeito e o carinho entre eles. Talvez seja necessário desenvolver mais solidariedade dentro de casa. Talvez os filhos precisem assumir algumas responsabilidades, viu? Como arrumar o próprio quarto. Ou talvez vocês simplesmente queiram ajudá-los a compreender melhor a importância do diálogo, da cooperação e da participação familiar. Escolham poucos assuntos no início, né, para não tumultuar a reunião e ter um aproveitamento melhor. A brincadeira, ela não deve se transformar numa lista de reclamações sobre os filhos. Por favor, não façam isso. A proposta é ensinar brincando. Esta é a proposta desse trabalho. Agora, construam as frases e retirem as palavras-chave. Depois de escolher o assunto, criem algumas frases. Por exemplo, quando alguém da nossa família precisa de ajuda, podemos demonstrar pontinhos, pontinhos, pontinhos. A palavra que vocês imaginaram pode ser solidariedade ou outra. Mesmo quando pensamos diferente, devemos tratar uns aos outros com pontinhos, pontinhos, pontinhos. Talvez a palavra escolhida seja respeito, ou cada pessoa da nossa casa pode colaborar assumindo algumas pontinhos, pontinhos, responsabilidades. Vocês escrevem as frases e retiram justamente as palavras mais importantes delas e entram os pontinhos aí. E a brincadeira está preparada. Fácil assim, não é mesmo? Só que nós veremos que isso é muito profundo e pode ajudar demais as famílias. Agora, nós temos as crianças menores, né? Nem todos têm essa capacidade toda de raciocínio que os adolescentes, por exemplo, possuem, né? Então, o que fazer nesse caso? Então, existe uma segunda maneira de realizar essa atividade. Além da frase com os pontinhos, coloque algumas palavras como opções. Foi justamente uma modalidade parecida que encontrei na minha pós-graduação. Imagine a frase: quando meu irmão está triste, posso demonstrar pontinhos, pontinhos. E abaixo aparece carinho, indiferença, ajuda, raiva. E as crianças podem escolher entre uma dessas palavras. Dependendo da frase, talvez exista uma resposta mais adequada. Mas aqui aparece algo muito interessante. Às vezes a criança poderá escolher uma palavra diferente daquela que os pais imaginaram e ainda assim apresentar uma ótima justificativa. Nesse momento, não tenha pressa para dizer que está errado. Pergunte primeiro: por que você escolheu essa palavra? Essa pergunta pode ser uma das partes mais importantes de toda a brincadeira. Acertou! Reconheça a participação.
Quando alguém acertar, vocês podem oferecer um pequeno reconhecimento. Pode ser um bombom, um pequeno brinde, um elogio ou até um abraço carinhoso do pai ou da mãe. Algumas famílias podem deixar que a criança escolha. Você prefere o bombom, o brinde ou um abraço? Outras podem combinar antecipadamente qual será o reconhecimento daquela rodada. Não precisa ser caro. Um pequeno objeto de uma loja popular já pode ser suficiente. O objetivo não é o valor material, é criar alegria, participação e expectativa. Mas existe uma regra que considero fundamental. Ninguém precisa terminar a brincadeira sentindo que perdeu. Por isso, ao final, todos podem receber alguma coisa: um bombom, um pequeno brinde, um abraço ou outra forma de reconhecimento escolhida pela família. Depois da resposta é que vem a pergunta mais importante. A criança encontrou a palavra? Ótimo, ótimo. Agora pergunte: por que você escolheu essa palavra? Imagine que a frase seja: quando alguém está triste em nossa família, podemos oferecer pontinhos, pontinhos. E a criança responda: um abraço. Em vez de simplesmente entregar o bombom e passar à próxima pergunta, você pode perguntar: por que você escolheu o abraço? E talvez ela diga: porque quando eu estou triste, gosto que alguém me abrace. Percebeu o que aconteceu aí? Nós começamos procurando uma palavra e acabamos descobrindo alguma coisa sobre essa criança. É por isso que essa brincadeira é tão profunda e ajuda tanto a unir as famílias. Agora, está vendo aí uma regra difícil. Escute. Depois de perguntar por que ela escolheu aquela palavra, escute, sem julgamento, sem corrigir imediatamente e, principalmente, sem aproveitar cada resposta para fazer um discurso. A brincadeira já está ensinando, você não precisa ensinar mais nada. Você não precisa transformar cada resposta numa aula de 10 minutos. Isso vai fazer com que as crianças se afastem da brincadeira. Se a criança disser algo inesperado, procure compreender. Talvez você descubra como ela interpreta determinadas situações dentro de casa. Talvez descubra aquilo que ela considera importante. Talvez apareçam sentimentos que normalmente não surgiriam numa conversa direta. O adulto preparou a atividade para ensinar, mas precisa admitir uma possibilidade muito bonita. Durante a brincadeira, talvez ele também aprenda alguma coisa com os seus filhos. Então você deve estar pensando, você falou de benefícios, não é? Mas afinal, quais são esses benefícios? É isso que nós vamos ver agora. Quando essa brincadeira é utilizada dessa maneira, a brincadeira dos pontinhos pode cumprir várias funções ao mesmo tempo. Ela pode ajudar a apresentar valores familiares de maneira simples. Pode estimular a atenção, compreensão e linguagem. Pode incentivar a criança a explicar o próprio raciocínio. Pode criar oportunidades de diálogo. Pode ajudar os pais
a conhecer um pouco melhor a maneira como seus filhos interpretam determinadas situações. E existe ainda um benefício que considero especialmente importante. Sabe qual é? Criar tempo de compartilhar. Porque muitas vezes pais e filhos vivem na mesma casa, mas passam pouco tempo realmente fazendo alguma coisa juntos. Aqui existe uma mesa, existem perguntas, existem risadas, existem respostas inesperadas às vezes. Talvez existam bombons, mas principalmente existem pessoas prestando atenção umas às outras. Mas olha, aqui eu vou fazer um alerta. Não transforme a brincadeira num interrogatório. Existe um cuidado importante. Não prepare frases para atacar diretamente a criança. Por exemplo, uma criança obediente sempre arruma seu e depois olhar diretamente para o filho que nunca arruma o quarto. Isso rapidamente deixa de ser brincadeira. Também não use as respostas para humilhar. Está vendo? Seu irmão acertou e você não. Não é uma competição para descobrir quem é o filho mais inteligente. O objetivo é participação, aprendizagem e convivência. É possível trabalhar responsabilidades, organização e limites, mas faça isso sem transformar os pontinhos numa armadilha. Você pode, até com um jeitinho, trazer aquela história da arrumação da cama, mas de uma maneira bem aberta. Sabe, eu estava pensando aqui uma coisa, que talvez os pontinhos mais importantes não estejam no papel. No começo deste vídeo eu disse que essa atividade nasceu de uma forma muito simples de ensinar. Uma frase, uma palavra retirada e alguns pontinhos esperando para serem preenchidos, né? Mas talvez dentro de uma família existam outros pontinhos esperando respostas. E em nossa casa precisamos conversar mais sobre pontinhos, pontinhos. Gostaríamos de demonstrar mais pontinhos, pontinhos, uns pelos outros. Como família, precisamos aprender melhor a pontinhos, pontinhos. Talvez pai, mãe e filhos preencham esses espaços com palavras diferentes. E talvez seja justamente aí que esteja a riqueza desta atividade. Porque a família também aprende quando seus membros conseguem falar e serem ouvidos. Os pontinhos podem começar uma brincadeira, mas talvez terminem abrindo espaço para uma conversa que ainda não tinha acontecido. Desafios para os comentários. É isso que eu quero trazer agora para vocês, tá? Um desafio. Por isso, quero então propor esse desafio muito simples, hein? Complete esta frase nos comentários aqui embaixo. Na minha família, precisamos cultivar mais pontinhos, pontinhos. Você não precisa contar nenhum problema particular da sua família. Coloque apenas uma palavra: amor, diálogo, paciência, respeito, união, carinho, ou aquela palavra que fizer sentido para você. Talvez sua palavra também ajude outras pessoas a pensar sobre a própria família.
Se esta proposta puder ajudar sua família, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também tenha crianças ou adolescentes em casa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Temos vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras. E lembre-se, uma família não precisa estar pronta. Ela pode continuar aprendendo, pode continuar conversando e pode continuar escrevendo sua história. Eu sou Josué Duarte e este é o canal Eu, Você e a Vida. Conhecer, compreender e transformar. Este tem sido o nosso lema aqui no canal.